Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, bom dia. Bom dia, Roxane, como vai? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Bom dia, professor. E nós vamos, claro, falar sobre a questão da Venezuela, a crise que se agrava dia após dia, depois de mais uma tentativa da oposição de liderar o movimento contra Maduro. E hoje o senhor vai falar sobre a posição do Brasil? Exatamente, Roxane. Eu gostaria de comentar o fato de que nesses últimos dias em que o conflito na Venezuela se agravou, a posição do governo brasileiro continua sendo ambígua com relação à questão da intervenção do Brasil na Venezuela. Eu me refiro à possibilidade extrema e que nós todos brasileiros gostaríamos de ver completamente descartada de uma intervenção militar. O presidente Bolsonaro colocou em redes sociais que a decisão com relação à Venezuela seria exclusivamente dele. Isso foi interpretado como um aviso aos militares do próprio governo federal de que ele não gostaria de dividir essa decisão com os militares. Bom, isso é preocupante, porque na verdade nós já vimos num conjunto de acontecimentos nos quais justamente os militares presentes no governo, em particular o vice-presidente Hamilton Mourão, tomaram uma posição firme de que o Brasil jamais interviria militarmente num país amigo, num país vizinho, porque isso significaria, na verdade, uma situação de guerra que seria impensável do ponto de vista das tradições pacíficas brasileiras. Por outro lado, hoje está no jornal de que o presidente, isso ontem, teria declarado que não há nenhuma conversa com os Estados Unidos em relação à utilização do território brasileiro como base de operações para uma possível intervenção norte-americana, mas acrescentou que seria normal que houvesse esse tipo de conversa. Diz que não houve, mas que seria normal que houvesse. Não me parece normal, porque mesmo que o Brasil não intervinha diretamente, ceder o território para uma eventual intervenção dos Estados Unidos é talvez tão grave quanto, ou pelo menos um primeiro passo nessa mesma direção de uma intervenção brasileira. Então, esse assunto, que é um assunto que às vezes fica um pouco distante do cotidiano dos brasileiros, precisa ser observado com a maior atenção, porque nós estaríamos diante de, repito, uma hipótese extrema que no último século, na verdade, mais de um século, jamais aconteceu. Eu conversei com o professor André Singer, que volta na próxima semana. Poder e Contrapoder, por André Singer.